Paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje, terça-feira, tudo passa. Estamos terminando o encontro. Mas glória a Deus, porque Deus tem nos abençoado, tem nos revigorado. Nesta manhã nós vamos já repartir os grupos de estudo. Os jovens, os meninos com o pastor Paulo Roberto, as meninas com a pastora Maria Isabel. Estejam preparados hoje, vai ser na lata estudando. Podem perguntar, podem fazer o que vocês quiserem. Sugam desses dois servos de Deus que eles têm para dar. Vocês podem sair, queridos, podem ir junto com eles. Arrumem duas salas lá boas. Os nossos jovens ficaram em vigília essa noite até de madrugada. Então é firmes. Pastor, não deixa eles dormir não. Fala firme com eles lá. Olha nos olhinhos. As crianças, tem crianças? Podem ir também. Glória a Deus pelos jovens. Fico feliz de ver a turma saindo assim. Tão linda. Aleluia. André vai falar para nós sobre família. Servo do Senhor. Está ali na Universidade da Família, em Pompeia. Menino criado aqui em Bauru. Bênção do Senhor. Os adultos que puderem, vem mais para frente para a gente juntar mais. Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz de poder estar com os jovens esses dias, os 2 dias que tivemos juntos. Eu creio que foi bem proveitoso o tempo que Deus nos deu. E eu pude ver assim que Deus realmente ama a juventude, porque nela está a esperança do nosso futuro, não é verdade? Vamos ler Deuteronômio 31, vamos começar lá no 1. Deuteronômio capítulo 31, vamos ler de 1 a 7. Diz assim: Moisés ainda disse essas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse desta terra. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas, como fez com Sihon e Og, os reis dos amorreus, aos quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor teu Deus vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué, ele disse, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor juntou aos seus antepassados, que lhe daria, e lhe repartiria entre eles como herança. O próprio Senhor irá na sua frente e estará com eles, e Ele nunca os deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha com o Teu Espírito sobre nós nesta manhã, Pai. Sem o Teu Espírito, Senhor, não podemos entender a Sua vontade, Senhor. Pois a Tua palavra diz que aquele que é nascido de novo se inclina para as coisas do Espírito e discernem as coisas espiritualmente, ó Pai. Eu quero Te pedir nesta manhã, Pai, uma unção especial sobre este lugar, Senhor. Senhor, eu oro para que haja entendimento da Tua palavra, Senhor. Eu oro a Deus para que haja revelação da Tua vontade, Senhor.
E eu quero te pedir nessa hora, Pai, vem com teu Espírito neste lugar, trazendo coragem, trazendo força, trazendo, Senhor, a visão daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E fala aos nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me deu com relação a este momento em que Josué estava vivendo. Este momento, no contexto histórico, Josué estava recebendo o cajado de Moisés. Josué estava sendo preparado para dar continuidade a tudo aquilo que Deus começou com Moisés desde o Egito. Eu creio que a palavra sucesso deve ser originada da palavra sucessão. Não existe sucesso sem sucessão. Não existe continuidade. Quando você começa uma coisa numa geração e ela termina em outra, não há sucesso nisso. Há sucesso quando você começa algo de Deus, e isso perpetua de geração em geração por causa do nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é só o Deus de Abraão, Ele não é só o Deus de Isaac, Ele não é só o Deus de Jacó. O nosso Deus é o Deus das nossas vidas, mas também deveria ser o Deus dos nossos pais, e eles têm que ser o Deus dos nossos filhos. Não há sucesso sem sucessão. No versículo 10 desse capítulo, Deus ordenou algo, Moisés ordenou, ou melhor, Deus ordenou a Moisés que ensinasse a Josué, e diz assim: de tempos em tempos o povo deveria comparecer diante de Deus e ouvir os mandamentos do Senhor. E o Senhor disse: ouçam e aprendam e temam ao Senhor, para que se cumpra toda a palavra, para que os filhos aprendam. Quando Deus mandou Josué possuir a terra, Deus não mandou Josué somente possuir a terra, mas Ele deu ordens específicas para que Josué passasse a visão de quem era o nosso Deus. E Ele disse: ouçam e aprendam e temam ao Senhor. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu com essa geração que foi dada a Josué? Vamos abrir lá em Juízes. Juízes. Abram comigo em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, de 6 a 10. Juízes, capítulo 2, de 6 a 10. Desculpa, 2, 6 a 10. Eu aqui abri errado. Diz assim, Juízes 2, de 6 a 10. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um que foi dado por herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele morreu um pouquinho mais novo que Moisés. Foi sepultado na terra de sua herança, nos montes de Efraim, ao norte de Gás. Depois de toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Eu pergunto para vocês: Josué foi bem sucedido em sua missão? Sim ou não? Eu digo para vocês: não foi. Porque o Senhor disse que os filhos ouçam, que eles aprendam e que eles temam ao Senhor. E aqui diz que a geração que passou a Josué, essa geração não conhecia
Senhor, e toda aquela geração não conhecia o Senhor e tampouco o temia. Josué conquistou a terra, mas ele não cumpriu a sua missão. Vamos em Juízes capítulo 3, um capítulo à frente, o versículo 7 e 8, vamos ler. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou na mão dos inimigos. Sabe o que vai acontecer se você não considerar que o nosso Deus é um Deus geracional? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Os nossos filhos vão deixar os caminhos do Senhor que nós seguimos. Eu considerei com o Senhor se todo o esforço que eu tenho feito na minha vida valeria a pena de acordar cedo, orar, pregar, viajar ao Brasil, conhecer igrejas e igrejas e pregar o Evangelho, se meus filhos não seguirem os meus passos. Eu considerei com o Senhor se isso valeria todo o meu esforço. Eu considerei com o Senhor se teria algum valor para a minha vida, se os meus filhos não seguirem aquilo que o Senhor tem me dado por herança, a visão, a missão. Eu quero dizer para os irmãos hoje aqui que Deus se importa com as famílias. Deus não vai pedir conta dos vizinhos que você não evangelizou. Deus não vai pedir conta dos mendigos que você não ofertou. Deus vai pedir conta da tua casa. Deus vai perguntar: onde está tua mulher? Aonde estão os teus filhos? Antes de qualquer outra pessoa. Porque estes o Senhor te deu por herança. Este o Senhor te deu por responsabilidade direta. Hoje nós temos vivido esta mesma crise. E o que Deus colocou no meu coração é para alertar o povo de Deus sobre esta crise que nós vivemos, a crise de Josué. Queremos ser fortes, queremos ser vigorosos, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas muitas vezes perdemos a visão de que os nossos filhos têm que continuar essa mesma obra. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos às escolas que têm ensinado o evolucionismo, que têm ensinado o homossexualismo, que têm ensinado coisas que aborrecem o coração de Deus. Nós temos que trazer de volta a responsabilidade. Nós temos que trazer para nós a educação dos nossos filhos. Muitas famílias terceirizaram os cuidados pessoais. O pai e a mãe trabalham, os filhos ficam com a babá. Os filhos ficam com pessoas que muitas vezes não temem ao Senhor, não entendem ao Deus que nós servimos. E eu pergunto para vocês: como podem dois andarem juntos se não há entre eles um consenso? Não é isso que a palavra fala sobre o jugo desigual? E como não seria o mesmo jugo desigual alguém que cuida dos nossos filhos, que impõe as mãos sobre os nossos filhos, que não sejam do Senhor? Essa é a nossa responsabilidade. Não há sucesso sem sucessão. Não há sucesso se os nossos filhos não vierem após nós, trazendo a mesma visão e cuidando como guardiões da visão que Deus nos deu. O que eu tenho visto são empresas começarem, crescerem, expandirem, e quando ele vai fazer a passagem de bastão para a segunda geração, essas mesmas empresas morrem. Existe uma expressão, não sei se eu vou me lembrar totalmente, né, mas fala: pai rico, filho não sei o que lá, e outro pobre, porque de geração em geração vai se perdendo a visão. Existe uma pesquisa no mercado empresarial que diz que 80% das empresas que são empresas familiares, elas fracassam, elas acabam na quarta geração. Elas começam com um grande empreendedor, elas começam com o gás que Deus dá para que ele possa fazer prosperar, e aí ele constrói um império, e esse império é entregue para os filhos que o receberam de mão beijada, que não conheceram o esforço dos seus pais. E o que acontece nessa segunda geração é a disputa daquilo que eles receberam, que não foi a visão, foi o dinheiro.
e aí eles lutam pelo dinheiro, eles brigam pelo dinheiro, e aí os seus filhos aprendem a mesma coisa, até que a empresa morre. Eu quero dizer para os irmãos que a liderança espiritual dos lares não pode ser terceirizada para a igreja. A responsabilidade de liderarmos os nossos filhos espiritualmente é nossa. E eu não estou falando só daquilo que eu acho. Foi feita uma pesquisa com o Mark Homer, que é um autor dos nossos livros lá da Universidade da Família. Durante 10 anos ele investigou jovens que frequentavam a igreja, e ele perguntou para esses jovens em diversas etapas da vida dele: quem mais te influenciou pela sua decisão por Cristo? Quem mais exerceu força para que você optasse pela sua decisão por Cristo? E eu pergunto para os irmãos: quem vocês acham que mais exerceu força? Em primeiro lugar, a mãe. Em segundo lugar, o pai. Em terceiro lugar, o vovô e a vovó. Em quarto lugar, irmãos e amigos próximos. Em quinto lugar, titio e titia. Só em sexto lugar foi o pastor. E só em sétimo lugar, o encontro de jovens. Isso é pesquisa fundamentada. Isso é uma pesquisa que diz que a responsabilidade espiritual está na mão dos pais. E sabe o que eu vejo hoje? Eu não sou tão velho e também não me sinto mais tão novo aos 40 anos, mas eu posso olhar para a igreja e ver que a igreja de hoje não é a mesma igreja que eu me converti. A igreja de hoje virou uma balada para os jovens. A igreja de hoje se transformou num circo montado para atrair os jovens de igual forma como o mundo faz. E eu digo para vocês: quem faz isso perdeu a visão de Deus. Quem faz isso perdeu a visão daquilo que Deus tem dado para os nossos antepassados. Nós não precisamos transformar a igreja do Senhor num palhaço para poder entreter os jovens. Nós não precisamos. O que nós precisamos é separar um tempo e dedicar os nossos filhos, e ensinar os nossos filhos, e corrigir os nossos filhos. Os pais devem liderar os seus próprios filhos. Os pais devem aprender a abençoar os seus filhos. Eu quero aqui fazer um parênteses sobre a bênção dos pais, a importância que há na bênção dos pais, a importância que existe quando um pai diz ao seu filho: eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Existe um poder de Deus que vem ao pai e que comunica ao filho quando o pai faz isso. E eu pergunto para os irmãos: quantas vezes por dia você abençoa o seu filho? Quantas vezes você o abençoa? Quantas vezes você diz: filho, tenha um dia abençoado, filho, seja tu uma bênção na escola, filho, agora que você vai se deitar, que o Senhor te abençoe e te guarde? Quantas vezes você faz isso por dia? A palavra de bênção é a palavra bendita, e o contrário disso é a palavra de maldição, é a palavra maldita, mal colocada. E os pais dizem: vocês são bagunceiros, vocês são desajeitados. E essa é a palavra maldita, mal colocada, que não traz bênção para os nossos filhos. O diabo aprendeu a converter o canal de bênção de Deus num canal de maldição. Quando ele toca e fere o coração do pai, quando ele rouba a esperança do pai de que o filho vai dar continuidade, e aí o pai se desespera, fala: eu já não acredito mais que você vai dar certo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E o que é o diabo? O diabo em espanhol significa diablo, e diabo significa de dois, hablar, falar. O diabo, ele só tem como firme propósito trazer dúvida, trazer confusão, trazer desesperança. O diabo tem dito para o povo de Deus: vocês não podem liderar os seus filhos, entreguem eles para a igreja. E a igreja, por sua vez, recebe uma inundação de pessoas, de filhos órfãos de pais vivos, e começa a trabalhar
fazemos da melhor maneira que a igreja pode. Só que eu digo para a igreja: devolva os seus filhos aos seus pais e cobrem dele uma posição com Cristo. Não tragam para você uma responsabilidade que não é da igreja. O papel da igreja é ser noiva. O papel da igreja é ser uma noiva dedicada, adornada, limpa, preparada para receber o Senhor Jesus. E nós não preparamos os jovens cuidando dele como babás. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que chamar os pais à responsabilidade que eles têm. A responsabilidade. Os pais devem abençoar os filhos para a passagem para a fase adulta. Vocês notaram que os jovens de hoje, principalmente os meninos, são o tempo todo moleques, chega com 20 anos e parece um moleque ainda. Eles compram carros e rebaixam os carros com 20, 25 anos, às vezes com 30 anos não se casou e ainda tem carro tunado, tem lá coisas de menino. Aquele rapaz que bateu um Porsche a 190 km, que matou uma mulher, eu fui saber que aquele cara é um engenheiro de 35 anos, solteiro. Aquele engenheiro comprou um carro de R$500 mil e parcelou com parcelas de R$15 mil por mês e matou uma pessoa. E eu vou dizer para vocês, sabe qual é o problema desse cara? Ele não passou para a fase adulta, ele não foi abençoado para que ele se comportasse como homem na sociedade. Você sabe por que as meninas são mais maduras? Porque chega aos 15 anos, ela fala: papai, mamãe, eu quero uma festa, ou eu quero uma viagem, porque agora eu sou uma mulher, mocinha. E os homens? Eu sei que eu tenho 40 anos porque eu tenho uma certidão de nascimento. Eu sei que eu tenho 15 anos de casado porque eu tenho uma certidão de casamento. E eu pergunto para você que é homem: faz quantos anos que você é um homem de Deus? Faz quantos anos que você foi abençoado pelos seus pais para que você viesse a prosperar? Nós perdemos a visão que Deus deu ao povo israelita de fazer o rito da passagem adulta. Nós vemos isso em povos primitivos, em indígenas, nós vemos isso no Oriente Médio, e nós não vemos isso na nossa cultura, é uma cultura de Deus. Nós temos que preparar os nossos filhos para essa nova fase. E o que é esse ritual? É uma festa de bênção. É um momento em que você convida outros homens de Deus para abençoar o teu filho. E você faz um cerimonial de bênção. Filho, hoje você deixa as coisas de menino e passa pelo comportamento de homem. Eu ouvi o testemunho de um pastor que me tocou muito. Ele disse o seguinte: não foi o meu casamento, não foi a minha conversão, não foi o nascimento das minhas filhas que mais me tocou. O que mais me tocou na minha vida foi a passagem para a fase adulta que meu pai fez. E ele continuou dizendo: meu pai era um pastor muito duro, um homem muito rígido, e ele colocava horário para chegar em casa. Eu nunca podia me atrasar um minuto. E ele colocava 10 horas em casa. Quando eu chegava 10h03, ele estava em pé esperando. E ele ficava muito bravo comigo, me corrigia. E você sabe o que ele me deu no meu ritual para a passagem adulta? Nós recomendamos, aprendemos isso para dar um memorial para o filho. E você sabe o que esse pai deu para ele? Ele chegou e falou assim: filho, eu te abençoo para que você seja o homem que Deus sonhou que você fosse. Filho, eu te abençoo para que a partir de hoje você seja como eu sou, um homem de Deus. E filho, eu confio tanto em você, e eu sei que você vai ser esse homem, que hoje eu quero te dar a chave da minha casa e te dizer que você pode entrar e sair a hora que você quer, você pode trazer quem você quer, porque eu confio em você. Isso foi o que mais marcou esse homem, a passagem da fase adulta. Queridos, você quer ver uma palavra de bênção? É a palavra da família. É quando nós nos lembramos. Tem alguma coisa que alegra mais o coração de um pai e de uma mãe do que ouvir um elogio dos seus filhos? Falar assim: o seu filho é uma bênção. É melhor do que salário, é melhor do que reconhecimento. Ouvir que o teu filho é uma bênção é melhor que tudo. Por isso que o coração do nosso pai se alegra muito quando nós produzimos frutos. Ele vira para o diabo e fala assim: você viu meu filho?
Você viu como ele tem pregado o Evangelho? Você viu como o comportamento dele é desprendido? Você viu como a aderência que ele tem à minha palavra? E eu posso ouvir os elogios de Deus ao nosso respeito. Eu posso ouvir a torcida de Deus pelo nosso sucesso. Mas sabe de uma coisa? Se nós não gerarmos continuidade, isso não vai ser um sucesso. Nós precisamos aprender a valorizar a nossa casa. Nós precisamos assumir o controle e a liderança espiritual dos lares. E aqui eu quero dar uma puxada de orelha nos homens. Essa é a responsabilidade dos homens: proteger a sua casa, amar a sua esposa. O que é amar? Eu sempre disse isso para os jovens, né? O que é amar? Aí eu me respondeu: amar é você respeitar, amar é você se doar. O que é amar para você? O que é amar? Eu aprendi em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. Mas Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o que nós precisávamos receber. Então amar é dar ao outro o que ele precisa. Então não é o que eu quero dar, mas o que o outro precisa. E aí Deus pegou, Deus é maravilhoso, né? Ele pegou alguém que era barro e alguém que era costela e pôs os dois numa equipe só. E o homem barro quer dar para a mulher costela o que ele quer, e isso não é amor. O que é o barro? O barro, com o barro nós construímos tijolos, com tijolos construímos edifícios, nós conseguimos construir muralhas, edificações que duram séculos e séculos. É disso que o homem é feito. O homem é duro, o homem é vigoroso, o homem é corajoso, o homem é forte. Mas o mais importante não é o homem, é quem Deus deu ao homem. Da onde que veio a mulher? E aonde está a costela? Tem gente que fala é o lado, porque se fosse do fio do cabelo a mulher mandava de vez no marido. Se fosse da unha do pé, o homem pisava de vez, mas se der da costela, se fosse da picanha ia ser melhor, não é verdade, homens? Não é verdade. Foi da costela, sabe por quê? Porque era o lugar mais próximo do coração. O que é a mulher senão um ser que foi criado para ser amado, para ser protegido? E eu vejo hoje maridos oprimindo as suas esposas, criticando, jogando todo o peso da casa, dos filhos sobre a mulher, e ele mesmo não faz nada. Ele mesmo não faz nada. Homens, prestem atenção no que eu vou falar. Se você quiser ter, tem muitos homens que vêm pedir conselho para mim e falam assim: ó, minha mulher não se relaciona mais sexualmente comigo, ela não tem prazer comigo. E eu começo a conversar com ele, o cara é cheio de coisa obscura na vida dele. Sabe de uma coisa? A mulher sabe quando o homem está escondendo alguma coisa, não é verdade deles. E ele tenta esconder delas e não consegue. E eu digo para vocês, homens, vocês só vão ter relacionamento sexual com as suas esposas quando ela vê a transparência do teu coração com dela. Quando você tiver transparência, quando você for transparente nos seus sentimentos, ela vai querer, ela vai desejar você. O problema é que os homens hoje escondem as coisas das mulheres, maltratam suas mulheres. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Querida, fica de pé só uma vez. Os homens ficam olhando para mim, faça favor. Comigo aqui, as mulheres podem olhar para minha esposa rapidamente. Homens, comigo, pode sentar aqui. Que mulher bonita, não é verdade? Que mulher bonita. Eu ouço as pessoas falarem: puxa, sua mulher é uma mulher bonita. E eu digo para esses caras que falam isso para mim: quer ter uma mulher bonita? Investe nela. Dá dinheiro para ela ir fazer a unha, fazer o cabelo. Glória a Deus, mulheres. Compra sapato para sua mulher. Quer ver mulher feliz? Dá sapato para ela. É de Deus ou não é? Tem gente que quer ter mulher bonita, mas não abre mão do dinheiro. Tem gente que quer ter uma mulher bonita e não trata bem a sua esposa. E eu digo para vocês: para de olhar para a minha mulher, olha para tu e abençoa ela, cuida dela. Você quer ter uma mulher bonita? Cuida
proteja a sua mulher. É papel do homem cuidar da sua esposa. E se você, o que eu olho às vezes eu pego umas mulheres desreguladas, sabe? Umas mulheres que não quer abençoar o marido, não quer acompanhar o marido na igreja, é uma mulher que não tem o coração na obra de Deus. E sabe o que eu descubro nessa mulher? É que o marido não é um bom sacerdote, é que o marido não abençoa ela todos os dias, o marido não ensina ela na palavra de Deus, não corrige ela nos bons caminhos. E aí, é claro, ele vai ter a mulher que ele merece. E já falando de casamento, mais desastroso ainda seria os nossos filhos cristãos se casarem com mulheres do mundo, como fizeram os filhos dessa geração, se envolveram com pessoas do mundo. Aí você tem um filho crente que você investiu toda uma vida para que ele pudesse ser um homem de Deus, e uma mulher não crente, que se não der certo ela separa, se não der certo ela larga, e os filhos vão correr para os braços da mãe quanto à sua religião, porque nós já vimos que quem mais influencia espiritualmente os filhos são a mãe. Vocês percebem o que o diabo tem feito com as famílias? Eu nem vou abordar a questão do homossexualismo. Deus, quando criou a família, falou: homem e mulher os fez, macho e fêmea os fez. E quando nós introduzimos numa família duas pessoas do mesmo sexo, nós estamos quebrando o modelo de Deus, no sentido principal da família. Mas aí você fala: mas pode adotar, são pessoas boas. Mas aí não cumpre a outra parte que Deus disse: crescer e multiplicar. Não tem como, é estéril. E nem Deus vai poder suscitar a geração daí. Vocês percebem como o diabo tem destruído a visão da família? Vocês percebem como ser forte e corajoso consiste em você enxergar muito mais que a tua vida? Sabe de uma coisa, irmãos? Todo ano eu recebo uma proposta de emprego para voltar para o mercado de trabalho. Eu trabalhei 5 anos com o Nelson Piquet, foi a melhor fase da minha vida financeiramente, a melhor. Mas eu tomei uma decisão de ir para o interior sem ganhar mais por causa da minha família. E aí Deus pegou e me levou para a UDF. O que eu ganhava no mercado de trabalho comparado ao que eu ganhava quando eu entrei na UDF era uma coisa impossível. E todo ano o diabo vem e fala: te dou mais dinheiro se você for trabalhar, para de fazer o que você está fazendo, rapaz, vem aqui que eu vou te colocar para você vender as coisas. E eu tenho aprendido com Deus de que isso que eu faço aqui tem mais valor por Ele, de que essa vida é curta demais para que eu me preocupe com coisas tão pequenas. E os meus filhos vão ser homens que vão fazer a mesma coisa que eu vou fazer. Eu tenho cuidado pessoalmente para que os meus 2 filhos homens sejam ótimos pais, sejam ótimos maridos. Meus filhos arrumam a cama todos os dias, viu? E eu também, para dar exemplo. Os meus filhos põem a mesa do almoço e tiram a mesa do almoço. Eu até há pouco tempo secava a louça, minha esposa lavava, eu secava, agora a ela, Deus nos permitiu comprar uma máquina de lavar louça. Então lava, seca, agora ela só põe e tira. Então é uma bênção, ela não precisa mais da minha ajuda, mas se ela precisar eu vou estar lá. Então eu quero dizer para os irmãos que família é a coisa mais importante que nós podemos ter. E o diabo ele tem falado: olha para o dinheiro, olha para cá, olha para lá, olha para cá, quando aonde nós deveríamos olhar para a nossa própria casa. Eu vejo Davi como o melhor exemplo de sucessão. Em 1 Crônicas capítulo 29, você não precisa abrir, depois você lê na sua casa, diz o seguinte: que Davi pegou o jovem Salomão, pôs na frente dos príncipes de Israel e disse: este menino vai ser rei, mas ele é muito imaturo, ele precisa da ajuda de vocês, ele não está pronto agora. Deus me deu a visão que eu não vou construir o templo, mas ele vai, por isso eu quero que vocês apoiem meu filho. E ele pegou e deitou sobre os príncipes uma fortuna em prata, ouro, ônix, madeira, cedro, e ele falou: fazer a mesma coisa voluntariamente, todos aqueles que quiserem. E a palavra de Deus diz que Salomão sucedeu seu pai com riqueza e sabedoria. Esse é um caso espetacular de sucessão. Nós sabemos que Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, se envolvendo com quem? Com muitas mulheres, perdeu a visão de monogamia e se permitiu que seu coração pudesse ser corrompido.
Mas eu quero dizer para vocês que existe um modelo de sucessão perfeito, um modelo de sucessão que veio a nós, a nossa geração, os gentios, e esse modelo veio por Jesus. Ide por todos os lugares, fazei discípulos em meu nome. E Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o modelo de sucessão perfeita, é o modelo que nós temos que seguir. Nós temos que considerar que todo o trabalho principal Deus já fez. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Por isso nenhuma acusação há contra os escolhidos. Em segundo lugar, Jesus falou: eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E Ele é quem vai ser o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que quando dois ou mais estiverem reunidos, Ele vai se manifestar. A presença de Deus, a presença de Jesus. Nós temos um modelo de sucessão, nós temos as ferramentas, nós não podemos perder a nossa visão. Queridos, eu quero orar pelas famílias que aqui estão representadas. Uma pena que os jovens não estão aqui, mas os pais e os cabeças estão. Eu quero que você se levante agora e se reúna em família. Pode ser parentela também, tá? Tios, tias. Quero que você faça grupos. Agora, eu quero orar por vocês, para que Deus dê essa visão, para que Deus mostre como vocês podem fazer. Nós vamos gastar um tempo com o Espírito Santo. Eu falei, agora é o Espírito que vai falar com você, individualmente, por família, rapidamente. Procure a sua família, seu esposo, a sua esposa, o seu tio, parente, primo. Vamos orar, querido. Vem aqui. Quem estiver sozinho, sem família, vem aqui na frente. Quem está só, sem a sua família, vem aqui na frente. A sua bênção vai ser maior, porque você pertence à família de Deus, e ela está aqui representada. Amém. Aleluia. Essa é uma manhã onde nós vamos comungar do mesmo pão, onde nós vamos nos incluir como família de Deus. E existe uma condição para que sejamos família de Deus. Existe um modelo de Deus, que é nós perdoarmos mutuamente uns aos outros. E eu quero agora que você examine o teu coração. Nós deveríamos fazer isso na ceia, né? Mas vamos antecipar um pouquinho. Som do teu coração agora. Som do teu coração. Pergunta para o Senhor: Senhor, acaso eu magoei alguém? Acaso eu feri alguém que é importante para o Senhor, da qual eu devo me arrepender e pedir perdão? Pergunta agora para o Senhor. Pergunta se você feriu o coração de alguém importante para Deus. E se você feriu, se propõe no coração que, se essa pessoa não estiver aqui, na primeira oportunidade você há de pedir perdão pessoalmente. Faça isso agora em pensamento. Ore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Vem no Espírito de Deus, vem sobre este lugar, vem sobre a tua família, Senhor. Nós somos os teus filhos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Pai. Senhor, vem sobre este lugar. Espírito Santo, vem sobre os corações agora, Pai, e visita os corações que estão assolados pelas dores, Senhor, pelos sentimentos, Senhor, pela desesperança, Pai. E restaura agora, Senhor, a esperança, a visão, a missão que o Senhor tem para nós, ó Deus. Deus, mostra onde deixamos o teu cajado, Senhor. Mostra onde, Senhor, nos desviamos dos teus caminhos, ó Pai. E faz com que, ó Deus, cada um de nós possamos voltar agora naquele lugar, Senhor, e possamos nos arrepender, Senhor, da decisão errada, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor ama incondicionalmente essas vidas, Senhor. Eu sei que o Senhor os ama. Eu sei que o Senhor, Deus, tem para cada uma das famílias aqui representadas uma surpresa, ó Deus, graciosa do Senhor. Deus, o teu amor dói, Senhor. O Senhor é um modelo de Pai perfeito para nós.
nós, ó Deus. O Senhor é o Pai perfeito, Senhor. O Senhor é o Pai, Senhor, que espera o filho pródigo, Senhor, no caminho, Pai. O Senhor é o Pai que fica de pé olhando, Senhor. Quando que nós vamos voltar, Senhor, na posição que o Senhor nos chamou, Pai? O Senhor é o modelo perfeito, Senhor, de Pai, de amor, Senhor. Ó Deus, eu oro, ó Deus, para que o Senhor receba as famílias aqui, Senhor, como Pai. Recebe o seu filho, Senhor. Eu peço, ó Deus, para que o Senhor restaure a sorte, Deus, das nossas vidas, Senhor. E que possamos andar pelos teus caminhos, ó Pai. Deus, eu oro, Senhor, agora, pela bênção do Senhor, ó Deus. Eu intercedo, ó Pai, junto ao Senhor, Pai, pelos meus irmãos aqui, Senhor, para que mude a sorte da geração deles, ó Deus. Para que seus filhos, Senhor, sejam tomados pelo Espírito de Deus, ó Deus. E assim eles possam restaurar, Deus, a visão de cada família do Senhor, ó Deus. Deus, eu oro agora, Pai, para que, Deus, o Teu Espírito mostre os pecados, ó Senhor, que tem impedido o fluir do Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, os pecados hereditários, ó Deus. Ó Deus, eu oro agora, Pai, para que o Teu Espírito traga a mente de cada um aquilo pelo qual cada um deva se arrepender, ó Deus. Deus, eu oro agora, Senhor, no nome poderoso do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nome que foi posto sobre todo nome. Agora, Senhor, visita cada família, Pai. Vai de geração em geração agora, Senhor. E toca, Pai. Chama, Senhor. Nós sabemos que com a palavra do Senhor, Pai, as famílias, Senhor, serão restauradas agora, Senhor. Eu oro, Senhor, em favor da Tua igreja, Senhor, para que seja restaurada. Pela Bachere, canta lá. Pela Bachere, canta lá e cheia, canta lá. Ore, canta lá, se anda lá, sore, anda lá. Enche, Senhor, com Teu Espírito, Pai. Enche, Senhor, transborda com a Tua presença, Pai. Cheira lá e cheira, canta lá. Canta lá. Sem sacrifício não há redenção, povo meu, diz o Senhor. Sem sacrifício não há redenção. Anda lá, choricantas. Apresentai as vossas vidas como sacrifício vivo ao Senhor. Anda lá e canta lá. Canta lá, anda lá. Cada um se reúna, canta lá. Canta lá e pondere cada um da sua família. Anda lá, canta lá. Se acaso a sua família se desviou dos caminhos do Senhor, anda lá, canta lá. Cantas, e o Senhor te diz: hoje é o tempo, canta lá, em que te ponho de pé, canta lá. Sejam fortes, cantas, sejam corajosos, cantas lá. Não temais, pois eu sou contigo, canta lá. Eu não vos abandonarei, canta lá. Canta lá, anda lá, orando lá, canta lá, anda lá, vocês, anda lá, canta lá. Aleluia, Senhor. Senhor, quem sou eu, Pai, para que veja, Deus, aquilo que o Senhor tem feito nos corações, ó Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito, Senhor, prescruta os corações, Senhor, e sonda e conhece o nosso coração, Pai. Ela baixeira, canta lá, chega, canta lá, sobre lá. Deus, eu abençoo aqueles que aqui representados, Senhor, estão sem as suas famílias. E eu declaro, no nome do Senhor Jesus, vocês são uma bênção para o Senhor. Vocês são embaixadores de Cristo na família de vocês. Vocês que aqui estão sem as famílias de vocês, o Senhor te diz: peça e eu darei salvação não só para tu, mas para a tua casa também. Se tu uma bênção, endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Abençoai e não amaldiçoai, diz o Senhor. O Senhor disse: ele canta lá, baxere, anda lá, ele canta lá, mas ainda é tempo para os teus, ainda é tempo de buscar e alcançar aqueles que vocês têm colocado no meu altar. Ainda é tempo, diz o Senhor. Não te desesperes, sejam fortes e corajosos e não temais, porque o Senhor é convosco.
uma unção especial para os homens aqui, Senhor. Levanta as mãos dos homens. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que os homens são cabeça dos lares, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Deus dá autoridade a esses homens, Senhor. Dá autoridade, Senhor, para vencer, Pai. Ó Deus, toda a desonestidade, toda a falta de transparência, Deus. Dá autoridade para esses homens, para que eles liderem seus filhos nos teus caminhos, Senhor. Dá autoridade para esses homens, Pai, para que eles sejam, Senhor, como lâmpadas, Senhor, na sociedade, Senhor. Que eles possam dissipar toda a treva, Pai. Eu oro agora, Senhor, pedindo, restaura a autoridade desses homens, Pai, no nome de Jesus. Restaura, Deus, o amor, Senhor, pelas famílias, ó Deus. Restaura a importância que tem a família do Senhor, Pai. Dá a eles a visão, Senhor. Dá a eles a visão, Senhor. Dá a eles a visão. No nome de Jesus. Agora eu quero que os homens coloquem as mãos sobre as mulheres e as abençoem no nome de Jesus. Abençoe. 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 Abençoe sua família. Ó Senhor, estende as tuas mãos sobre esses que estão aqui, Senhor. Sejam abençoados no nome de Jesus. Sejam abençoadas as mulheres no nome de Jesus. Sejam protegidas, sejam guardadas no nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Glória ao nome do Senhor, que é digno, que é santo, que é vivo, que é poderoso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, o nome que foi posto acima de todo nome. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você já abençoou a sua esposa, eu quero que você olhe para mim agora. Se você já orou, eu quero compartilhar com vocês algo de Deus. Queridos do Senhor, irmão. Tem muitas mulheres cansadas, mulheres que estão sem esperança, que estão cansadas de carregar um peso que não é teu, cansadas de orar pelos filhos, cansadas de trabalhar fora, cansadas de assumir o papel do seu marido. E o Senhor quer trazer refrigério para essas mulheres nessa manhã. Eu queria que essas mulheres que estão se sentindo assim levantassem a mão onde vocês estiverem. Queria que vocês viessem aqui na frente. Podem vir aqui. Se você tem carregado um peso que não é teu, se você está sem esperança, se você está com uma responsabilidade de sustentar a casa, se isso está pesando no seu coração, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. o Senhor trouxe vocês essa noite aqui, essa manhã, e Ele preparou isso para vocês, porque o peso que vocês estão carregando sozinho, Ele quer dividir com vocês.
sobrecarregadas, Pai. Cansadas, Senhor, de dividir, carregar uma carga, Senhor, que não são delas. Não foi para isso que o Senhor as fez, Senhor. O Senhor as fez, Senhor, frágeis. Senhor, o mundo tem cobrado que elas sejam fortes, que elas sejam independentes, que elas sejam corajosas. Senhor, elas têm tentado, Senhor, mas eu sei que não é isso que o Senhor tem pedido delas, Pai. Porque o Senhor é um Deus que nos trata de forma carinhosa, Senhor, nos trata de forma singular, com carinho, porque o Senhor conhece como nós somos frágeis, Senhor, como nós precisamos, Senhor, de um protetor, de um colaborador. Pai, tem tantas mulheres aqui que estão sozinhas, Senhor, que às vezes não têm a companhia do seu esposo, Pai. São arrimo de família, Senhor, tem a responsabilidade, meu Deus, de sustentar a sua casa. Tantas mulheres aqui, Senhor, se veem sozinhas, Pai, orando pelos seus filhos, muitas vezes estão desviados. O Senhor está te falando, irmã, como que a senhora chama? Maria Luzia. O Senhor está te falando que o peso que a senhora está carregando sozinha, Ele está tomando para Ele, para a senhora descansar, irmã. Amém? Confia que o Senhor vai carregar junto com a senhora esse peso. Pai, eu oro por essas irmãs, Senhor. Pai, tira esse jugo, Senhor, que o mundo colocou sobre a vida delas, Deus. Esse jugo, esse peso, Senhor, de que elas precisam dar conta, Senhor, de que elas têm que ser perfeitas, Senhor, de que elas têm que ser como os homens são, Senhor. Restaura a verdade do Senhor na vida dessas mulheres, Senhor, de que elas são únicas, Senhor, de que elas são singulares, Senhor, de que elas podem ser frágeis diante do Senhor, Pai, porque é o Senhor que fortalece essas mulheres, Senhor. Renova o ânimo, Senhor, dessas mulheres, Senhor. Divida, Senhor, a carga, Pai, que essas mulheres têm carregado sozinhas, Senhor. Divida o peso, Senhor, a solidão que muitas delas sentem. Irmã, você tem sentido muita solidão, o Senhor me falou. Mas o Senhor tem sido seu companheiro. Nas horas que você tem se sentido sozinho, o Senhor tem estado junto com você. E Ele tem sondado o teu coração. Ele tem visto o quanto você tem pedido por isso. O Senhor vai te restaurar, vai restaurar a tua casa, vai restaurar a sua família. Confia no nome de Jesus Cristo. Pai, eu não conheço, Senhor, as tuas filhas, Senhor, nem tenho nada em mim, Senhor, para oferecer, Senhor. Mas, Senhor, o teu Espírito está aqui, Senhor. E eu peço, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Senhor, o Senhor esteja levando agora, no nome de Jesus Cristo, todo o fardo, todo o jugo, Senhor, todo o peso, Senhor, de culpa, Senhor, de responsabilidade, Senhor, que não são das tuas filhas, Pai. Traga sobre ela, Pai, o teu fardo, Senhor, que é leve, que é suave, Senhor, que faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. E restaura, Senhor, as tuas filhas para aquilo que realmente o Senhor as chamou. Que elas possam entender, Senhor, o que não é papel delas, Senhor, e deixar de lado o que não é papel delas, Senhor. Que elas possam fazer aquilo que o Senhor as chamou para fazer, Senhor. Que elas esqueçam o peso desse mundo, Senhor. A cobrança que esse mundo tem trazido sobre elas, Senhor, de serem responsáveis por aquilo que realmente o Senhor não chamou, Pai. E que elas possam entender, Jesus, que o papel delas, Senhor, é importante na família, Senhor. Ainda que seja cuidar dos filhos tão somente, Senhor. Cuidar da casa, Senhor. Pai, eu vejo, Senhor, que tem muitas mulheres aqui, Senhor, que se sentem desmerecidas quando pensam em largar o seu emprego, o seu trabalho e ficar somente em casa, Senhor. Essa é outra mentira que Satanás tem colocado no coração das mulheres, de que serviço
tiver um trabalho fora, se sinta maior, porque a maior riqueza que Deus te deu são os teus filhos. Cuide deles, em nome de Jesus. Pai, traga o refrigério sobre essas mulheres, Pai. Enche essas mulheres, Senhor, com autoridade de mãe, de profeta dos seus filhos, da sua casa, de auxiliadora idônea, que com alegria espera o seu marido na sua casa, prepara o seu lar, prepara a sua refeição, Pai, para os seus filhos, para a sua família, Senhor. E liberta, Senhor, essas mulheres de todo fardo, Senhor, que elas têm carregado, que não te pertence, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Queridos, eu não conheço vocês. Eu não sei da necessidade que vocês têm e nem do que vocês têm passado. Mas o Senhor conhece o coração de cada uma de vocês. E o que o Senhor me falou é para que você sonde o seu coração. Vá no profundo do seu coração, que o Senhor vai falar para vocês o que vocês precisam deixar e o que vocês precisam assumir, como mães, como esposas e como filhas de Deus. Amém? Deus abençoe.